Boa tarde. Sejam bem-vindos à sessão Open Innovation. A vossa atenção para o moderador desta sessão. Boa tarde. Muito boa tarde a todos. Em primeiro lugar, muito obrigado à PDC pelo convite para estarmos aqui e sejam todos muito bem-vindos à 27ª edição do Congresso APDC, 27ª. De facto, há muitos anos que andamos a trabalhar, a falar sobre estes temas e estamos aqui numa sessão sobre Open Innovation. Porque é que isto é importante? Sabemos que é importante, estamos a falar no Congresso sobre transformação digital, sabemos que o software está, de facto, a comer o mundo a uma velocidade alucinante e que tecnologias como a inteligência artificial, o blockchain, o big data e todos esses jargões, de facto, estão a representar, por um lado, grandes oportunidades, mas, por outro, também grandes desafios. E a digitalização da economia não tem a ver só com tecnologia, mas também está a provocar uma alteração profunda, né, em várias indústrias. E isso tem um impacto nas organizações, mas também um impacto nos seus modelos de negócios e nas suas estratégias. Para atuar num contexto destes, e como também é o tema deste congresso, é muito importante investir em novos skills, em talentos e em skills digitais, mas também ser capazes de repensar aquilo que são os modelos de negócios, repensar estratégias de inovação e a inovação cada vez mais como uma gestão de inovação eficaz, com frameworks e com roadmaps claros, com uma lógica de gestão de portfólio. Cada vez mais é preciso ter uma gestão profissional daquilo que é inovação, com critérios de avaliação muito concretos, e isto é algo cada vez mais importante, como é que se mede o impacto, como é que se mede o retorno da inovação, e, acima de tudo, sermos capazes de aprofundar uma prática. Falar de inovação é fácil, todos nós falamos de inovação, mas depois a prática no dia-a-dia das organizações é um grande desafio. E isso não só ao nível das equipas, das pequenas equipas e da organização no seu todo, mas também como é que se vai conseguindo cada vez mais criar ecossistemas de inovação e de inovação aberta em torno das nossas organizações. Todos nós sabemos que Portugal tem muito potencial, temos vários clusters que são relevantes e muito maduros a nível internacional, desde o têxtil, retalho, saúde, energia, mobilidade, economia do mar, vários, para não falar daquilo que são as empresas ligadas a este congresso, telecomunicações, infraestruturas e serviços financeiros. E Portugal tem sido capaz, ao longo dos últimos anos, atrair centros de competências de elevado nível de grandes empresas internacionais para Portugal e, recentemente, também tem-se conseguido posicionar como um hub de inovação, um hub para startups internacionais, e com isso também tem vindo uma nova geração de empresas multinacionais que querem assentar em Lisboa as suas sedes de inovação, centros de inovação. Mas é muito importante perceber que somos um país pequeno e, por isso, a colaboração é ainda mais importante e uma colaboração eficaz. Percebemos, de facto, são os focos que nós queremos ter, qual é a narrativa que queremos ter enquanto país e como é que podemos articular esforços para que, de facto, haja um impacto e um retorno a nível de inovação. Estamos em momentos também de eleições autárquicas e de grandes pensamentos e investimentos em infraestruturas e grandes projetos estruturantes, portanto, diria que é um bom momento para refletirmos sobre isso. Temos o privilégio de ter connosco hoje um conjunto de oradores muito diversificado, desde o setor público, de câmaras e ligados ao governo, mas também representantes de grandes empresas e também de startups ou de empresas tecnológicas com um alto crescimento. E por isso acho que vai ser muito interessante percebermos partilharem connosco aquilo que são as perspectivas que têm sobre inovação aberta. E quando falamos de inovação aberta, tem a ver com startups, com colaboradores, com universidades, com outras empresas, inovação aberta num sentido lato. Passo a apresentar, primeiro aqui à minha direita, o Bruno Mota, que é um partner da Bold International, que é uma empresa de software, um bocadinho melhor. Temos também depois o Marcos Pinheiro, que é diretor do Futuro da Câmara Municipal de Cascais. Temos o Paulo Soeiro Carvalho, que é o diretor da Direção de Economia e Inovação da Câmara Municipal de Lisboa. Temos o Paulo Malta, que é o responsável pelo diretor do LabX, que está ligado ao Gabinete de Modernização Administrativa, e temos, por fim, o Rogério Campos Henriques, que é administrador da Fidelidade. Começava por
Fazer uma primeira pergunta para os representantes mais do lado autárquico, e porque a cidade, de facto, é um território que é interessante para se pensar em inovação. E, portanto, se perguntava ao Paulo Carvalho e ao Marcos Pinheiro para partilharem connosco aquilo que é a vossa visão do que é a inovação aberta na perspectiva da cidade, e qual é a tese ou a estratégia que está no core da cidade de Lisboa, na cidade de Cascais, e os ingredientes que são essenciais para que essa estratégia funcione. Boa tarde a todos. Muito obrigado pelo convite para estar aqui presente. O Pedro já me apresentou. Eu sou o Diretor Municipal de Economia e Inovação. Economia e Inovação. Em 2011 foi criada esta estrutura, que não existia em nenhuma Câmara Municipal e, portanto, a partir de 2011, numa grande cidade como Lisboa, começou-se a pensar de uma forma mais estruturada um conjunto de áreas, um espaço que até essa data as câmaras municipais não tinham ainda internalizado como competências, responsabilidades e uma ambição que deviam assumir internamente e relacionando-se com um conjunto de stakeholders, grandes, pequenos, privados, públicos. E em 2011 desenhámos uma estratégia que eu acho que é uma estratégia que, não sendo propriamente uma estratégia que reflete este conceito e a terminologia, digamos que mais formal, de inovação aberta, tem muito a ver com o que nós vamos conversar aqui. A primeira coisa que nós definimos foi ter uma grande ambição, ou seja, nós não queremos ser a cidade mais competitiva de Portugal. A cidade de Lisboa tem que assumir a sua responsabilidade e ser uma cidade capital, competitiva, inovadora e criativa a uma escala europeia. Foi essa a nossa visão estratégica em 2011 e mantém-se exatamente esta frase como aquela que nos apresenta o nosso cartão de visita. Ou seja, é uma cidade que tem que pensar global e tem que pensar local. Tem que pensar ser aquilo que começa hoje em dia a ser, que é uma cidade reconhecida internacionalmente não apenas como uma cidade forte ao nível do turismo, mas uma cidade forte ao nível da inovação, do empreendedorismo, da criatividade, com impacto também local. Mas aquilo que eu gostava de partilhar convosco para começar, antes de ir a projetos que caem se calhar mais naquilo que é a inovação aberta, era partilhar como é que nós conseguimos, ou tentamos transformar uma ambição, uma visão estratégica, que é esta que eu acabei de dizer, em realidade, em coisas que podem acontecer. E nós definimos uma estratégia baseada em 4 grandes áreas, 4 grandes motores de crescimento. A primeira tem a ver com a atração de investimento de empresas, de talentos, e temos a nossa agência de investimento que viaja pelo mundo e tenta atrair investimento a empresas, projetos estruturantes. Alguns dos projetos que o Pedro referiu são projetos que são cada vez mais enquadrados naquilo que a cidade de Lisboa, sendo o que faz sentido ter, ou seja, ter um centro digital, um hub digital numa empresa como a Mercedes, ou outras semelhantes, faz todo o sentido numa cidade que é muito intensiva em serviços e que tem que estar a caminhar e digamos que a subir na cadeia de valor de um conjunto diversificado de serviços. Portanto, é uma área fundamental para nós. A segunda motor de crescimento tem a ver com toda a estratégia de empreendedorismo da cidade de Lisboa. É a parte mais visível da estratégia e da forma como a cidade se apresenta. E aqui, claramente, é uma estratégia completamente aberta. Eu gostava depois de vos explicar 2 ou 3 projetos que nós estamos a trabalhar. As pessoas conhecem a Startup Lisboa, conhecem agora o Hub Criativo do Beato, mas muitas vezes as pessoas não conhecem o que é o ecossistema empreendedor da cidade de Lisboa e como é que a Câmara Municipal de Lisboa, numa estratégia verdadeiramente de inovação aberta, tentou estimular, com um conjunto de players, privados, públicos, universidades, startups, tentou estimular e tornar visível e orgânico aquilo que é o ecossistema empreendedor da cidade de Lisboa. De 2011 para 2017, existe uma história que está muito ancorada em alguns dos princípios básicos da inovação aberta, se quisermos, e que começa na Startup Lisboa, antes disso na BTI. A BTI é um ator já muito importante na cidade de Lisboa. A BTI era importante, a Startup Lisboa surge. Em 2011 tínhamos 6 incubadoras e hoje temos 16 incubadoras, mais de 20 programas de aceleração internacionais, horizontais. Temos mais de 50 espaços de coworking, temos vários Fab Labs e Makerspaces, temos uma rede de investidores interessantes. Isto é incrivelmente orgânico e aberto. E a forma como se desenvolveu de 2011 para 2017, em que já temos coisas como o Web Summit, é uma forma interessante de perceber como é que uma cidade pode trabalhar a inovação aberta. A terceira motor de crescimento, e temos uma projeto na área do empreendedorismo, se quisermos. A terceira área é como é que nós atraímos estudantes e como é que nós colocamos as universidades e as faculdades a trabalhar connosco. E temos uma plataforma que se chama Study in Lisbon, ou seja, uma das primeiras coisas que nós tentámos fazer foi dizer às pessoas, não só as de cá, mas as de fora, que a cidade de Lisboa é a maior cidade universitária do país. Ninguém sabia, não tinha essa noção, e isso é um cartão de visita para criarmos startups, para atrairmos grandes empresas, para atrairmos projetos inovadores, e a cidade de Lisboa é uma grande cidade universitária.
e desenhámos uma plataforma que se chama Study in Lisbon, que não é só digital, é também física. A quarta grande área foi quais é que são os setores que vão fazer com que esta nossa economia da cidade e da região seja uma economia voltada para o futuro. Para além dos clusters estratégicos mais consolidados, quais é que são aqueles que vão ser o futuro? Estes 4 motores de crescimento, articulados entre si, na nossa opinião, fazem todo o sentido. E isso, a uma escala muito, se calhar, muito alto nível, é, digamos, como uma camada e uma forma de pensar inovação aberta. Digamos que não é só o triple helix, que as pessoas costumam falar, não é? Portanto, o setor público, as universidades e as empresas, mas é também colocar as pessoas, e podem ser pessoas individuais, cidadãos, ou podem ser founders, ou podem ser pessoas muito diferentes, e também organizações não governamentais, ou seja, tudo aquilo que nós estamos a fazer é muito baseado num espírito de inovação aberta, de abertura, de cocriação, bottom-up, mas também top-down. É muito importante ter uma visão estratégica para o futuro, e isso é completamente top-down. É preciso tomar uma decisão de queremos ser os mais competitivos da Europa, ou os mais inovadores, ou o que é que seja, e depois ter estratégias também de bottom-up. Há 2 ou 3 projetos que eu acho que são muito interessantes e que deixava para uma segunda fase. Sim, depois falamos a seguir sobre os projetos mais concretos. Marco, se... Boa tarde, obrigado também pelo convite. Eu vou pegar aqui numa perspectiva um bocadinho diferente da do Paulo, até porque muitas das estratégias, obviamente, que o Paulo falou, influenciam a região de Lisboa, e nós temos muitas afinidades, e, portanto, Cascais é assumidamente uma vila na região de Lisboa, e muito contente por Lisboa ter ser cêntrica do ponto de vista do país. E nós beneficiamos muito com isso. Mas eu ia pegar um bocadinho na perspectiva dos problemas e da pergunta que o Pedro nos põe, na perspectiva da inovação aberta da organização mesmo. Só para perceberem, enfim, o meu título é Diretor do Futuro, porque a forma de organização da Câmara Municipal de Cascais, ela própria também é alternativa e é diferente. E, portanto, a Câmara Municipal funciona muito, ou nós tentamos impor muito, a dinâmica de uma empresa. O nosso Presidente de Câmara funciona como o Chairman. Ele delega todos os poderes no Vice-Presidente da Câmara, que funciona como o nosso CEO. E ele tem 4 grandes áreas, cada uma com o seu diretor. É o território, as pessoas, o presente e o futuro. E pronto, daí esta brincadeira que eu faço com o título do Diretor do Futuro, porque no futuro nós temos várias áreas onde achamos que é um cluster, onde achamos que o DNA de cada uma das áreas que fazem parte desse cluster estão todas relacionadas. E, portanto, eu tenho desde a marca e comunicação até às tecnologias de informação, à criatividade, à estratégia, e depois também tenho o emprego, a juventude, a cidadania, a cultura, o turismo, etc. E, portanto, o que é que eu acho que são a nossa visão, obviamente, é sempre de uma inovação aberta. Nós temos o melhor orçamento participativo da Europa, precisamente porque apostamos muito na cocriação da vila, neste caso, com os cidadãos. E o orçamento participativo é uma ferramenta que não é tecnológica, não tem nada a ver com tecnologia. Portanto, é uma atitude, é um conceito e é, em si mesmo e pela sua natureza, completamente aberto. As grandes dificuldades que existem e obstáculos, se quiserem, e que eu sinto, é a informação. E, portanto, as pessoas saberem, quer os públicos internos à Câmara, quer externos, saberem quais são os problemas e, portanto, aqueles problemas que podem ser a base ou a semente de qualquer inovação. É a questão, obviamente, porque estamos onde estamos e a inovação é tendencialmente tecnológica ou digital, se quiserem, pelo tempo em que vivemos. E, portanto, é a questão dos dados. São os dados serem produzidos, serem fiáveis, terem qualidade e nós conseguimos extrair a informação desses dados. É, obviamente, a questão do know-how e dos skills dos colaboradores. É a capacidade que uma Câmara Municipal tem de inovar está muito limitada por isso. Obviamente que nós, o Paulo sentirá a mesma coisa, mas nós, quando recorremos ao exterior e ao mercado, tem grandes vantagens, porque o mercado traz-nos também novas formas de pensar, novo conhecimento que não está na estrutura da Câmara Municipal.
Mas é o meu grande desígnio é que a Câmara Municipal mantenha aquilo que eu acho que será a chave da inovação em geral, e nomeadamente a inovação aberta, que são os dados, a informação dos municípios. E, portanto, a Câmara Municipal é uma entidade credível e deve ser confiável, e, portanto, nós vamos ter, e temos cada vez mais esses dados, temos que saber usá-los em prol da inovação, temos que os disponibilizar, mas de forma totalmente confiável e totalmente segura. E, portanto, eu diria que, assim, nesta primeira intervenção, a capacidade que nós temos... Deixem-me só dizer mais uma coisa. Numa Câmara Municipal, a inovação não funciona como numa empresa, obviamente. Não é? Uma empresa cria um produto novo, ou cria um serviço novo, altera as características de serviço, portanto, vai evoluindo. Numa Câmara Municipal, o serviço é a qualidade que nós prestamos, dos serviços que prestamos ao município. Portanto, toda a estratégia que existe, que está definida para atrair municípios, para desenvolver o território, essa estratégia, na maior parte dos casos, existe, está definida e, portanto, a inovação tem que se focar na forma mais do que no objetivo. E, portanto, o objetivo é sempre o mesmo, a qualidade de serviço ao cidadão, a qualidade de vida do cidadão está sempre no centro e, portanto, criamos aqui a nossa... Isso é um bom ponto para passar para o Paulo Mota, que o LabX nasce muito dentro do Gabinete de Moderação Administrativa, naquilo um pouco no seguimento do Simplex, e da vontade de melhorar a experiência dos cidadãos com o Estado, não é? E eu percebi, naquilo que fazem, a importância de envolver os cidadãos no processo co-criativo e o facto de assegurar que aquilo que são os focos de inovação são, de facto, problemas e desafios pertinentes para os cidadãos é algo que está na essência do que faz o LabX. Um pouco em linha do que o Paulo e o Marco dizem, mas, se calhar, era interessante ouvir a experiência do LabX sobre isso. Boa tarde a todos. O LabX é criado dentro do Gabinete da Ministra da Presidência e Modernização Administrativa com o objetivo fundamental de ajudar a uma transformação de cultura dentro da administração pública. Como já foi aqui mencionado, quando estamos nos serviços públicos, o tema da inovação, em termos do que é que fazemos, é visto de um modo ligeiramente diferente do que é visto no mundo empresarial. Mas, à semelhança também do mundo empresarial, o tema da inovação tem fundamentalmente a ver com uma mudança da cultura. A organização tem que conseguir ser inovadora, tem que conseguir testar coisas diferentes, perceber rapidamente o que é que funciona, o que é que não funciona. E, portanto, o principal objetivo que esteve subjacente à criação do laboratório foi começar a embeber uma cultura de experimentação dentro da administração pública, assumirmos que não sabemos qual é que é a solução e, eventualmente, que não sabemos exatamente qual é que é o problema e, como o Pedro mencionou, envolver os cidadãos neste processo. E deixem-me dar-vos um exemplo. O ano passado, quando se estava a montar o programa Simplex, que é o programa de modernização administrativa, houve uma volta ao país em que se fizeram sessões em todos os distritos e onde pessoas, enquanto cidadãos e enquanto empresários, foram convidados a apresentar a sua perspectiva sobre a modernização administrativa, o que é que estava a funcionar, o que é que havia a necessidade de melhorar. E de várias coisas que foram apontadas, podemos eventualmente depois falar de vários exemplos. Um deles surgiu as pessoas a mencionarem que no momento em que havia o falecimento de um familiar próximo, o processo era muito complexo, fosse do ponto de vista da administração pública, fosse do ponto de vista dos intervenientes privados. Ora, isto é o tipo de problema que a administração tem que olhar para ele de um modo diferente do que habitualmente olha. Nós pensarmos que qualquer governo está perfeitamente organizado por áreas setoriais e, portanto, nós temos a saúde que olha para nós enquanto alguém a que tem que prestar cuidados de saúde. A autoridade tributária olha para nós como alguém a quem tem que cobrar impostos, infelizmente para nós. A segurança social olha para nós como alguém que, alguns, na sua vida, provavelmente precisará de algum tipo de apoio social. E estamos a falar de a administração olhar para cada um de nós numa perspectiva ligeiramente diferente. Agora, nós, enquanto cidadãos, olhamos para a administração pública como um todo. Não temos que ver estas diferenças dentro da administração.
E isto coloca um problema grande, e é o que levou um dos fatores que levou à criação do laboratório, que é termos um espaço onde conseguimos olhar para o problema na perspectiva do cidadão. Efetivamente, o cidadão, quando se dirige a um serviço público, está à procura de resolver um determinado problema e não tem forçosamente que perceber qual é a entidade envolvida. Neste caso do projeto que foi identificado a partir da Volta Simplex, que se chama ao dia de hoje Espaço Óbito, para terem uma ideia, a primeira coisa que fizemos foi investigar o que é que estava a acontecer na realidade. E, portanto, em Lisboa, em Coimbra e em Resende, portanto, 3 tipos de localizações bastante diferentes no país, fomos perceber o que era a experiência que os cidadãos tinham naquele evento de vida. O que é que acontecia? Onde é que estavam, efetivamente, as principais dificuldades? Posso-vos dizer que foram encontradas várias nos serviços públicos, do mesmo modo que foram encontradas várias nos serviços privados. Porque estamos a falar de um tema relativamente sensível, um tema que é difícil de lidar. Praticamente transversalmente a todas as organizações há uma dificuldade em lidar com este tema. Depois de termos percebido do lado dos cidadãos onde é que estavam os problemas, fizemos algumas sessões de cocriação com funcionários públicos de diferentes organismos. Tivemos funcionários da saúde, funcionários das finanças, funcionários da Segurança Social, Caixa Geral de Aposentações, ADSE e do Banco de Portugal, que desde o início tem sido um parceiro muito importante, porque tem consciência que a banca comercial não está a lidar bem com este evento de vida, e é um evento impactante para as pessoas, e, portanto, o Banco de Portugal está muito envolvido em tentar perceber como é que consegue melhorar esta experiência. Identificamos um conjunto grande de situações, do ponto de vista da administração pública, que são problemáticas e que impactam a experiência que o cidadão tem. Obviamente, há questões que são de resolução complexa, há questões ligadas ao facto de proteção de dados pessoais, que é um tema que tipicamente todos temos e cada vez vamos começar mais a ter com o Regulamento Geral de Proteção de Dados. Mas, efetivamente, uma vez que todas as áreas setoriais, por questões regulamentares, mantêm as suas bases de dados e não cruzam muitos dos dados entre elas, torna-se muitas vezes difícil e passamos esta complexidade para o lado do cidadão. O cidadão anda de um lado para o outro a tentar fazer esta interoperabilidade entre os serviços. Conseguimos identificar vários pontos desses, pontos que necessitam, por exemplo, de alterações legislativas, mas coisas que podem ter uma solução muito simples. E algumas destas soluções muito simples derivaram exatamente deste processo de cocriação com os cidadãos. A fase seguinte foi quando fizemos um protótipo do serviço. Ou seja, é um evento complexo, identificamos um conjunto de soluções que podem ser interessantes, mas antes de pensarmos em pôr o serviço em produção, o que na administração pública significa começar a fazer cadernos de encargos, fazer um processo de contratação pública que provavelmente vai durar alguns meses, e depois vamos ver se efetivamente aquilo funciona. Optamos por uma abordagem diferente. Fizemos um protótipo durante 10 dias nas instalações do Instituto de Registros e Notariados na Expo, onde tínhamos um conjunto de funcionários públicos de diferentes entidades e o Banco de Portugal, mais uma vez, a atender em simultâneo os cidadãos. Explicávamos às pessoas que era um protótipo real, conseguíamos efetivamente resolver os problemas que as pessoas tinham, ou pelo menos tentar resolver os problemas que as pessoas tinham, e identificamos um conjunto de práticas bastante interessantes, algumas que já tinham sido identificadas no processo de cocriação, outras que não tinham sido identificadas. E identificamos também ideias que tínhamos, hipóteses de resolução do problema, que claramente não funcionavam. Pareciam que funcionavam quando estávamos todos a pensar nas soluções, pareciam excelentes ideias, e depois chegamos ao terreno e não funcionavam. E, portanto, isto para dizer que o tema da inovação aberta passa na perspectiva, se quisermos, de modernização administrativa ou da administração central, por fazer esta mudança na perspectiva do cidadão, como é que o cidadão vê a administração pública. E, portanto, se eu forçar os serviços a começarem a desenhar os serviços em função da expectativa que o cidadão tem e não do modo como eles encaram o cidadão, vamos conseguir começar a trazer uma abordagem diferente. E isto tem que começar a acontecer sistematicamente. Estamos muito longe de o conseguir. Eu diria que no laboratório estamos a dar os primeiros passos, depois eventualmente detalhem intervenções posteriores. Obrigado. Depois de termos visto a perspectiva mais do lado do Estado e das autarquias, que têm grandes desafios, mas também objetivos diferentes, é muito interessante também ver a perspectiva do lado das empresas.
Temos connosco o Rogério Camões Henrique, que é administrador da Fidelidade, e a Fidelidade é um exemplo muito interessante de uma empresa que até sai um pouco da esfera para pública, não é? E que tem tido nos últimos anos uma evolução, uma grande transformação, e foi adquirida por um grande grupo internacional, ele próprio com um grande espírito empreendedor e dinamismo, e perguntava um pouco perceber como é que tem sido a experiência dentro desta transformação de um grupo como a Fidelidade e de que forma é que também o fazer agora parte de um grupo internacional, se isso tem algum impacto na aceleração do processo de inovação e transformação digital. Bom, obrigado, Pedro. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui e partilhar um pouco da nossa experiência nesta área. Eu se calhar começo pelo final, depois volto à Fidelidade e depois voltarei ao tema Fossum. Eu acho que a mensagem-chave aí é o facto de termos sido adquiridos por um grupo internacional como a Fossum, eu diria, reforça e estimula o nosso próprio processo de transformação que já estava em curso, ok? Portanto, eu penso que toda a gente reconhece hoje em dia a transformação que estamos a viver em muitos setores e na área dos seguros é por demais evidente que, de facto, é um setor que está em mutação, está a ser afetado por muitas dinâmicas tecnológicas, pela alteração das expectativas dos clientes, pela alteração sociológica da forma como nós percebemos os produtos e serviços e como interagimos com as empresas e com os nossos fornecedores. E, portanto, o setor segurador é claramente um setor que está a ser atravessado por esta dinâmica transformacional. Nós, na Fidelidade, e para aqueles que não sabem, a Fidelidade é claramente a empresa líder de seguros em Portugal em termos de dimensão, mas também o é do ponto de vista de inovação. Ou seja, desde há muitos anos que, do ponto de vista do setor segurador, a Fidelidade se destaca e se tem destacado porque, de facto, é a empresa que sistematicamente traz para cima da mesa novos produtos, novas coberturas, uma dinâmica diferente, mas dentro daquilo que era uma lógica mais tradicional da área seguradora. Mas onde, de facto, há aqui uma base, digamos assim, há uma filosofia de base na empresa em que, sistematicamente, há uma tentativa de estar sistematicamente a inovar e a trazer coisas novas para o mercado e a criar uma relação diferente com o cliente. Isto é um bocadinho a nossa base. À medida que este processo de transformação começa a ocorrer, e nós na Fidelidade claramente reconhecemos que este processo de transformação, vou-lhe chamar digital, mas eu acho que provavelmente a palavra mais correta é uma transformação do negócio como um todo, naturalmente provocada em grande medida por temas tecnológicos, mas é de facto uma transformação do negócio. Já houve outras, mas esta é de facto uma bastante profunda. Esta transformação está no início e para uma empresa como nós vai trazer alguns desafios, mas também muitas oportunidades. E, portanto, nós reconhecendo isso desde há alguns anos que temos um conjunto de iniciativas em curso e um dos nossos vetores estratégicos de atuação é justamente a transformação digital. E isso passa por trazer para o setor o que chamamos inovação incremental, por trazer para o setor e para a nossa realidade um contexto de transformação dos processos de negócio e por pensar ativamente em tudo o que tem a ver com disrupção, ou seja, novos modelos de negócio, novas dinâmicas que de facto vão criar uma alteração profunda naquilo que é o setor. Portanto, nós temos este processo em curso, temos essa visão. Desde há muito tempo que nós tínhamos esta visão de que queremos, enquanto seguradora, alterar a nossa experiência de cliente, estar cada vez mais próximos dos nossos clientes, criar novos produtos e serviços, melhorar a nossa qualidade de serviço e, portanto, sermos um player mais abrangente naquilo que é a proteção das pessoas e dos seus bens e da sua vida, saúde, reforma e por aí fora. Portanto, esta dinâmica já existia. Quando somos adquiridos pela Fossum, o que acontece é que há aqui, de facto, pelas características do grupo, há um reforço deste processo e um estímulo enorme. Porque a Fossum, para quem não conhece, é de facto um grupo de origem chinesa, mas é um grupo com um ADN muito particular, muito focado no empreendedorismo. É um grupo relativamente recente, privado, fundado há 20 e poucos anos, por um conjunto de empreendedores e, portanto, no ADN da Fossum está esta lógica empreendedora. É um grupo muito competitivo e que tem um mindset global. E, portanto, o que acontece na prática é que da Fossum, o que nós temos visto é, em primeiro lugar, um estímulo enorme ao nosso próprio processo de transformação. E, em segundo lugar, uma colaboração muito profunda. Porque, para vos dar alguns exemplos, muitas vezes, e nós já temos algumas dessas dinâmicas a correr, nomeadamente nos temas da Open Innovation, no contacto com startups, portanto, nós temos casos em que a Fossum nos traz ideias, nos traz conceitos e nos traz mesmo
startups com ideias concretas que podem ser aplicadas na fidelidade. E o mesmo também tem acontecido em sentido inverso, ou seja, em determinados contextos somos nós que estamos a mostrar-lhes novas ideias e novos conceitos e, portanto, há aqui uma colaboração profunda. Por outro lado, a Fosun e as pessoas da Fosun, eu diria que têm quase uma inquietação metódica em relação ao futuro e estão sistematicamente à procura de inovações e de novas ideias e novos conceitos que possam ser usados nos negócios que eles têm hoje, por um lado, e nos quais possam investir. E, portanto, isto cria aqui uma partilha de conhecimento muito interessante, porque eles não só promovem as sinergias entre as várias empresas do grupo, como estão constantemente a trazer para cima da mesa, de facto, novas ideias e novos conceitos que viram na China ou no outro lado qualquer, porque têm um mindset verdadeiramente global. Depois, na prática, como é que se materializa? Um dos exemplos que conheces bem é o tema do Protecting, é o nosso programa de aceleração, em que é uma iniciativa conjunta e partilhada com eles, em que, de facto, trabalhamos no sentido de criar este programa e de o operacionalizar. E dos ativos muito interessantes que eles trazem, e para nós, enquanto empresa portuguesa e uma empresa eventualmente às vezes encarada como mais tradicional, é importante, trazem um ativo interessante, que é algumas das startups que nós selecionamos para trabalhar connosco naquele programa de aceleração, ficam naturalmente mais atraídas pela oportunidade quando pensam na oportunidade do mercado chinês ou quando pensam, por exemplo, que a Fosun pode ser um potencial investidor no seu equity. E, portanto, isto traz aqui uma dinâmica de facto diferente. E a verdade é que nós já vamos na segunda edição deste programa, que é, como eu digo, é conjunto. As startups que vencem o programa de aceleração fazem um roadshow na China e, curiosamente, este ano, uma das startups que nós selecionamos como vencedora foi justamente a que venceu o roadshow na China, o que não deixa de ser interessante. E, portanto, isto abre-nos aqui um conjunto de oportunidades que de outra forma não teríamos de uma forma tão evidente. Mas, de uma forma resumida, eu diria, de facto, a fidelidade, enquanto player, desde sempre focado na inovação e preocupado com os temas de transformação, já tinha uma dinâmica a correr. Agora, não há dúvida nenhuma que a Fosun, pelas suas características, traz aqui um conjunto de atributos que reforçam, por um lado, e que estimulam o nosso próprio processo de transformação. Obrigado. Bruno, vens de uma empresa mais pequena, mas tem tido um crescimento brutal nos últimos anos. Hoje vocês são mais de 500 colaboradores. Começaram muito pela lógica do outsourcing, mas hoje em dia fazem um conjunto de enormes coisas. Como também estamos a ficar um bocadinho condensados de tempos, cá vou aqui repor duas perguntas. Uma é: como é que vocês veem a cultura de inovação e como é que se mantém uma cultura de inovação num ambiente tão acelerado como o vosso de crescimento e como é que se mantém essa cultura de startup? E, por outro lado, como é que, na vossa relação com grandes empresas, enquanto na ótica de fornecedor, como é que um fornecedor pode ser mais do que um fornecedor, pode ser um parceiro de inovação para os seus clientes? Bom, boa tarde a todos e obrigado também à PDC pelo convite. Curioso que, enquanto o Rogério falava, identifiquei muitas das coisas que falou e da visão da Fosun, obviamente com as devidas dimensões das empresas, mas identifico muito na Bold também. Desde o início, o nosso foco foi nas pessoas, okay? Tanto que o nosso departamento de recursos humanos se chama People First. Sabemos que um dos objetivos, quando acordamos de manhã, é ir felizes trabalhar, mas um outro objetivo é que as pessoas venham trabalhar. E portanto, isso leva-nos ao segundo ponto, que é nós, sendo uma empresa de tecnologia, estamos num mercado hipercompetitivo e acontece que as pessoas são disputadas por todas as empresas que, no fundo, procuram programadores e não só para as suas equipas. Nós queremos ter os melhores, obviamente. Isso acarreta um challenge para nós, porque também os queremos desafiar a eles. Queremos que essas pessoas sintam que trabalham com os melhores projetos, os melhores clientes e com desafios, no fundo, à altura das suas capacidades. Posto isto, muitas das nossas estratégias até agora de criação de novos centros de competência surgiram também como uma perspectiva de atração
para essas pessoas que se encontravam no mercado, mas que, de alguma forma, sempre tiveram um interesse de ter a sua própria empresa ou de criar algo do zero. E portanto, já falo mais à frente, mas foi assim que nasceram muitos dos nossos centros de competência. Outros, nem por isso, vieram ter connosco e, fruto da nossa visão, aproveitaram que nós também queremos crescer e queremos inovar para se juntarem ao nosso grupo. Mas quando eu falo em inovação, não estou a falar apenas de inovação tecnológica, estou a falar de inovação nos processos do dia-a-dia, inovação nas equipas de recursos humanos, inovação nas equipas de marketing, inovação nas equipas de sales. No fundo, o que nós queremos é ser pioneiros, estar sempre um pouco à frente daquilo que o mercado faz. É difícil, é muito difícil estarmos sempre à frente, porque as outras empresas também têm excelentes profissionais e, obviamente, fazem o seu trabalho para também fazer tão bem ou melhor que nós. Mas, de facto, esta questão de sermos pioneiros é muito importante, porque sabemos também que o que nos trouxe até aqui certamente não vai ser o que nos vai levar daqui em diante, e temos que ser cada vez melhores, no fundo, para conseguirmos cada vez atrair mais pessoas e também para reter as pessoas que estão connosco. Desde sempre também tivemos uma cultura de qualidade, de querer acrescentar valor ao nosso cliente, e chamamos-lhe top service. No fundo, eu conto sempre esta história, imaginem o vendedor de pizzas que vai entregar uma pizza à nossa casa, e o nosso filho ou filha é que abre a porta e o senhor entrega-lhe um brinquedo. Se calhar da próxima vez o nosso filho, quando nós chamarmos outra companhia qualquer de pizzas, ele vai querer que nós chamemos a primeira, porque lhe deram um brinquedo e ficou, no fundo, ficou na cabeça. Ou seja, fazer o mesmo, mas de forma diferente e acrescentar valor. Portanto, isto responde agora à segunda questão, que é, enquanto empresa que começou, como falavas, no outsourcing, percebemos rapidamente que sermos apenas fornecedores ou executores não nos acrescentava assim tanto valor, e quisemos entregar mais aos clientes, quisemos ter uma participação diferente no dia-a-dia dos nossos clientes. Foi por isso que começámos então a criar os nossos centros de competência. Hoje temos 6 centros de competência em diferentes áreas distintas, área digital, área de mobile, área de IoT, entre outros. E, no fundo, como eu dizia há pouco, esses centros de competência serviram não só para atrairmos muitos dos talentos que identificávamos no mercado, mas também para nos aproximarmos dos desafios que os nossos clientes nos apresentavam, e que no início da empresa nós, de certa forma, não tínhamos equipas montadas para dar resposta a esses projetos, e rapidamente, com a criação dos centros de competência, chegámos um pouco mais além e, no fundo, hoje temos clientes que nos chamam, que nos dizem quais são os desafios e que nos pedem o nosso apoio para sermos disruptivos, para inovarmos também na perspectiva dos seus negócios. Acrescentar também que temos um programa, curiosamente, que foi criado há alguns anos, que se chama Bold Innovation, do qual já saíram algumas startups, uma delas até está cá hoje, que é o 9mind7, está cá em apresentação, e esse programa serviu sempre para recolhermos ideias dos nossos colaboradores. Portanto, inicialmente era um projeto só interno, mas percebemos rapidamente que a palavra espalhou-se, e às tantas começámos a receber muitos contactos externos também, e abrimos o programa também para a perspectiva externa. Entretanto, hoje estamos a focar-nos em alguns dos projetos nos quais investimos, mas foi interessante, e é muito interessante esse programa, porque nos permite estar muito próximos do mundo das startups, do mundo do empreendedorismo, que no fundo está no nosso DNA e é algo que para nós faz parte da nossa cultura. Cultura essa, já agora, que do ponto de vista da cultura da inovação, é passada a todas as pessoas na Bold, e todos nós, no dia-a-dia, tentamos sempre inovar. Não é só para nós, mas também para acrescentarmos valor a quem trabalha connosco, não só do ponto de vista dos nossos colaboradores, mas também dos nossos clientes. Obrigado. Eu ia tentar agora acelerar um bocadinho o passo, para ver se conseguimos ainda fazer aqui umas dinâmicas de perguntas e respostas. E ia pedir a todos exemplos concretos
resultados de projetos de inovação que estejam orgulhosos e explicar um pouco, muito sucintamente, porque é que funcionou nesta lógica de dinâmica aberta e como é que mede o impacto. Porque é que, um projeto que estejam, de facto, orgulhosos e explicarem porque é que estão orgulhosos e porque é que as coisas correram bem. Se calhar podemos vir ao início, começar pelo Paulo e pelo Marco. Eu acho que as cidades são o sítio onde a inovação aberta tem o expoente máximo da inovação aberta, porque as cidades são o espaço onde um conjunto de entidades, não só a Câmara, pensam em coisas novas, quer dizer, novos produtos, novos conceitos, novos serviços, novas experiências, novos espaços. E uma mudança de paradigma que as câmaras municipais estão a enfrentar é isto antigamente era pensado através dos recursos e das competências que o município tem. Ora, isso já não faz sentido nenhum hoje em dia. Tal como não faz sentido nas empresas, também não faz, e nas universidades, também não faz sentido nas cidades e nas câmaras municipais. Eu acho que isso é uma mudança que vai continuar e que acho que a cidade de Lisboa, que a cidade, ou Cascais ou muitas outras estão a passar. Mas a forma como estes dois diferentes tipos de entidades, sei lá, as empresas, os municípios, as universidades, as pessoas, os cidadãos e outro tipo de organizações podem, digamos, juntar-se em projetos de inovação aberta, pode ser de geometria muito variável. O OP é uma forma de inovação aberta muito particular. A Startup Lisboa, as pessoas não sei se sabem, mas a Startup Lisboa nasce de uma ideia vencedora do OP da Câmara Municipal de Lisboa de 2010. Portanto, é uma forma muito interessante de pensar a inovação aberta, a participação, a co-criação, que deu origem, obviamente depois de um conjunto de trabalho muito intenso, a um dos projetos mais extraordinários de empreendedorismo em Portugal e na cidade de Lisboa. Sei lá, temos os bairros, os BIPs, são comunidades que trabalham elas próprias com orçamento municipal, projetos autónomos. O ecossistema empreendedor da cidade de Lisboa é também, acho eu, um paradigma muito interessante de inovação aberta, que mete um conjunto de entidades. Mas eu gostava de falar de dois muito específicos. Um, que nós trabalhamos também com a BTI e com outros parceiros, que é o Smart Open Lisboa. A ideia do Smart Open Lisboa é uma ideia muito básica, que é a cidade de Lisboa tem dados abertos, tem recursos, é a própria cidade que está à disposição, e como é que nós podemos fazer com que startups ou projetos inovadores possam desenvolver novas soluções em áreas concretas, e podem ser soluções muito diferentes, utilizando a cidade de Lisboa como um laboratório aberto e vivo de experimentação. Nós estamos na segunda edição e no final desta segunda edição teremos cerca de 20 startups que trabalharam em coisas completamente diferentes umas das outras, mas eu acho que é uma forma muito interessante de pensar como é que se faz inovação numa cidade e numa Câmara Municipal com um conjunto de parceiros, e onde aparecem projetos tão diferentes como nós tivemos uma empresa, uma startup, que desenvolve chatbots. E basicamente o que nós disponibilizamos foi toda a capacidade deles desenvolverem e melhorarem o seu próprio projeto, o seu produto, o seu serviço, utilizando a resposta e as mensagens de Facebook da própria Câmara. Essa empresa hoje em dia continua a ser cliente da Câmara Municipal de Lisboa, já cliente formal, e utilizou aquela experiência como um patamar e digamos, como uma rampa de lançamento para outros projetos. Sensorização de ruído, sensorização nos caixotes do lixo, crowd management. Nesta edição temos drones a fazerem distribuição na cidade de Lisboa. Ou seja, a cidade de Lisboa é o grande laboratório. E é um projeto que eu acho que nós devemos ser capazes de transformar aquilo como se fizesse parte do ADN da cidade de Lisboa. A cidade tem que ser um espaço de experimentação. E temos de estar na vanguarda da inovação. O segundo projeto é um pouco parecido com este, mas tem uma ligeira diferença. Nós, há 2 anos, chegámos à conclusão que a cidade e a região tinham competências extraordinariamente interessantes e importantes na área da robótica. Tínhamos excelentes laboratórios de centros de investigação, não só o ISR, mas muitos outros. Tínhamos algumas startups muito interessantes na cidade e na região. Temos algumas grandes empresas que também têm uma componente robótica muito grande. Tínhamos a cidade de Lisboa também com interesse e um conjunto de outros parceiros. E criámos uma coisa que se chama Lisboa Robotics, que é um cluster da robótica na cidade de Lisboa. Que são 4 coisas muito simples e que estão também muito centradas nesta ideia da inovação aberta. A primeira coisa é a criação de uma comunidade. Ninguém tinha a noção de que existia esta massa crítica na área da robótica na cidade de Lisboa e na região de Lisboa. A segunda questão foi como é que nós podemos oferecer a cidade de Lisboa para que estas startups, ou grandes empresas, ou centros de investigação, possam testar robôs submarinos, carros sem condutor, equipamentos, robótica para ajudar as pessoas que estão sozinhas em casa, numa lógica mais idosos, por exemplo, ou muitas outras coisas. E basicamente o que nós fizemos foi, numa primeira fase, disponibilizámos 5 áreas na cidade de Lisboa, que são hotspots para se fazerem experimentações em contexto seguro,
sei lá, um tanque na Expo que está a ser utilizado por startups e por centros de investigação em robótica submarina. Temos 2 aterros que podem ser utilizados por empresas para testarem equipamentos de robótica ou outro tipo de equipamentos. E queremos agora transformar esses spots na cidade toda. E a cidade ser ela, o atendimento da Câmara ou o atendimento, são sítios perfeitos para empresas de robótica, porque elas precisam que os robôs interajam com as pessoas. A última coisa que nós fizemos foi que, sendo uma instituição pública, nós precisamos de envolver esta gente toda. As instituições públicas têm uma responsabilidade dupla, ou mais do que essa, mas neste caso é estar na vanguarda. A cidade de Lisboa tem que se expor à inovação, porque senão nem consegue lidar com os desafios. Não se sabe quais é que são os problemas. Os carros sem condutores, os drones, a robótica ou a automação, ou o machine learning, ou o blockchain. Nós temos que expor a cidade de Lisboa e os seus atores mais vibrantes ao futuro, para depois lidar com os desafios. Então criámos um think tank para lidar com 3 coisas. A ética, que é uma coisa fundamental na tecnologia, não é? Para a tecnologia, a ética, as questões éticas vão ser fundamentais. A segunda questão, a regulamentação e as questões legais. Não é possível meter um carro sem condutor a circular na cidade de Lisboa ou em qualquer cidade do país, mas no futuro vai ser preciso criar as condições para que isso possa acontecer e preparar, e isso vai ter que acontecer em algum local físico, e portanto acho que as cidades são um sítio excelente para criar essas condições. E a terceira questão, que é os robôs, a automação, a inteligência artificial, vão acabar com muitos empregos e vão ter que exigir uma mudança brutal na forma como as pessoas trabalham, onde trabalham e quais é que são as competências. E o que nós estamos a tentar perceber é o que é que isso pode implicar também na cidade de Lisboa. Acho que exemplo... Marco, eu, enfim, também tinha alguns exemplos parecidos que vou, como o Paulo acabou de dizer, como é, por exemplo, o Big Smart City. Nós somos a cidade experimental onde, de facto, implementamos e experimentamos os projetos dos vencedores. Mas, como o Paulo falou um bocadinho nisso e as coisas são mais ou menos parecidas, eu falo-vos de um projeto e de um caso concreto. O projeto é que nós estamos a desenvolver com a Deloitte, que nós, enfim, Cascais tem 200 mil habitantes. Isso é cerca de... é o equivalente a 90% das cidades europeias. E, portanto, é um território perfeito para ser um living lab. E em toda a área das Smart Cities estamos a tentar colocar Cascais, de facto, a nível mundial, como um parceiro ótimo, quer por facilidade de relação com a Câmara Municipal, quer por capacidade de execução da Câmara Municipal, quer pelas condições que existem e características muito particulares para empresas desenvolverem precisamente os seus testes e nós, em cima disso, também conseguirmos alterar e testarmos mesmo a alteração de processos que podem levar a inovações da própria Câmara. Mas eu conto-vos então, e já que estamos com pouco tempo, eu foco-me num produto que acabou de ser lançado. Está aqui, inclusivamente, porque ganhou o World Summit Award edição portuguesa, e estamos a competir agora na edição internacional, que é o City Points. O City Points é engraçado porque, já vos explico o que é, mas nasceu de um hackathon público que nós desenvolvemos com alguma regularidade. E nesse hackathon foram identificadas feitas várias dinâmicas para perceber, lá está, com os problemas e os vários bottlenecks que nós fomos identificando e que depois distribuímos às pessoas como desafios, percebemos que houve uma empresa que participou nesse hackathon que percebeu que nós devíamos criar uma forma muito mais permanente de relação dos cidadãos com a própria cidade. E, portanto, o que criamos, e eles o que propuseram, e depois connosco, e depois com vários cidadãos, e houve um processo de desenvolvimento engraçado, mas que deu origem ao City Points, que é basicamente a primeira ferramenta no mundo, pelo menos que eu conheça, e fizemos bastante pesquisa, que é um programa de recompensas, ou um programa de loyalty à escala da cidade. Portanto, as pessoas, quando interagem com a cidade e têm comportamentos que nós queremos valorizar, as pessoas recebem pontos. Participar no orçamento participativo, dar sangue, voluntariar, fazer voluntariado, adotar um animal, enfim, andar de bicicleta em vez de carro, um conjunto sem número. As câmaras municipais têm esta coisa que nós temos mais produtos e serviços de qualquer empresa que possam imaginar
E, portanto, há aqui muitas coisas, reciclar, muitos comportamentos que nós queremos incentivar e queremos que as pessoas participem. E, portanto, as pessoas ganham pontos quando têm essas ações. E depois pegam nos pontos e trocam esses pontos. Não só por produtos e serviços da Câmara Municipal, como bilhetes para espetáculos, como experiências alternativas que não têm... Eu dou-vos um exemplo. Um pai pode levar um filho a ter uma experiência de um caminhão de lixo. É uma coisa que não existe e que muitos de nós achamos que não é nada interessante. Mas os miúdos adoram ir lá para cima e carregar nas alavancas, etc. E, portanto, isso custa zero, mas é uma experiência interessante e que as pessoas valorizam. Passeios de cavalo na Quinta de Pisão. E depois também parceiros privados. E, portanto, estamos agora a começar a desenvolver estas parcerias em que esses pontos também valem para comprar gelados, também valem para trocar por livros, etc. E por isso, esta ferramenta tem uma particularidade, é que lança aqui um caminho muito interessante de nós podermos, no futuro, diferenciar ou majorar positivamente algumas diferenças entre cidadãos, porque elas existem. Uma pessoa que tem uma casa de fim de semana em Cascais e, portanto, vai lá e a única coisa que faz é um branche de vez em quando e depois fecha a casa e vai para outro sítio qualquer. E, portanto, o seu dia-a-dia é noutro sítio e não ali. Não é o mesmo cidadão do que alguém que vive lá, que usa o Fixo Cascais para reportar problemas na rua, que faz voluntariado, que vai às bibliotecas, que leva os filhos aos eventos, enfim, não é a mesma coisa. E, portanto, esses dois cidadãos não seria espanto para ninguém que um deles tivesse uma taxa de estacionamento de 1 euro por hora e o outro tivesse uma taxa de estacionamento de 2 euros por hora. Isso hoje em dia é impossível acontecer, mas eu acho que isto abre o caminho a que isto possa acontecer. Mas deixa-me só dizer, portanto, acabou de ser lançado, está em beta teste se quiserem, mas já disponível nas lojas da iOS e Android e, portanto, é o momento ideal para falar nisso. É interessante, assim vale a pena ser o melhor cidadão, não? Mas falar cidadão, os cidadãos são iguais. Há pouco já houve um exemplo, um bom exemplo. Se calhar eu queria para focar um bocado na relação que tem tido o LabX com a universidade. Não é? Muitas vezes dizem que as universidades são centros mais fechados e a transferência de tecnologia e de conhecimento é uma coisa mais difícil de se fazer, mas pelo que sei tem uma relação forte. E como é que tem corrido e porquê é que tem corrido? Tem sido uma excelente experiência. Portanto, nós no laboratório, tipicamente, todos os projetos têm uma fase de investigação, perceber qual é a realidade, uma fase de concepção e uma fase de experimentação ou prototipada. A fase de investigação, uma vez que estamos a falar do território nacional, obriga-nos forçosamente a estar a fazer esse trabalho em algumas áreas do país. Mencionei há pouco o Óbito, fizemos um trabalho ligado com o emprego, onde estivemos a trabalhar em Alcácer do Sal, em Lisboa e em Guimarães. 3 realidades completamente diferentes. E o modo como conseguimos fazer o trabalho de terreno é exatamente em colaboração com os centros de investigação das universidades. Portanto, trabalhamos tipicamente com centros ligados à área das ciências sociais, sociologia e antropologia. Temos trabalhado aqui em Lisboa com o Dinâmia do ISCTE, em Coimbra com o Centro de Estudos Sociais, no Porto com o Instituto de Sociologia, onde definimos o que é que precisamos de perceber no terreno, afinamos metodologias com os investigadores e os investigadores fazem o trabalho do terreno, assegurando, por um lado, uma grande imparcialidade, portanto, efetivamente abordam os cidadãos numa perspectiva perfeitamente imparcial de perceber qual é que é a realidade, têm todo o rigor metodológico associado à fase de investigação, é tipicamente aquilo que eles fazem, portanto, fazem-no muito bem. Quando nos entregam resultados perfeitamente anonimizados e, portanto, nós podemos começar a trabalhar sobre essa informação de um modo muito rápido e conseguimos escalar e estar a trabalhar à escala nacional, tendo a equipa de laboratório uma equipa de 5 pessoas e mais eu que estou a tempo parcial, uma vez que tenho outras funções no gabinete. Portanto, temos experiências muito boas com a universidade, foi também uma das coisas que experimentamos, não tínhamos a certeza se iriam funcionar e tivemos resultados muito bons. Sério, há pouco falámos de várias iniciativas e projetos que a Fidelidade está a fazer. Pode dar algum exemplo concreto de algo que esteja a correr bem e na ótica da Fidelidade, porque é que está a correr bem, o impacto que está a ter para o grupo?
Olha, se me permites, então eu vou falar de 2 temas diferentes. Vamos lá ver, eu há bocadinho falei no tema do Protecting, que nós vamos na segunda edição, mais do que referir um projeto em concreto, porque há múltiplos, eu acho que faz sentido falar um bocadinho sobre essa experiência. De facto, para nós há aqui um efeito de aprendizagem muito significativo, da primeira para a segunda edição, nomeadamente. Ou seja, o que vale a pena destacar é que nestes programas de aceleração, a primeira edição, de facto, nós estávamos um pouco a começar, não sabíamos às vezes muito bem ao que íamos e, portanto, acabou por ser uma iniciativa mais de aprendizagem. Na segunda iniciativa fomos de facto muito mais focados, percebendo e aprendendo com a experiência anterior, e o que nós conseguimos fazer foi fazer, nomeadamente, um screening muito mais eficaz sobre quais eram as startups que nós queríamos ter no programa de aceleração, nas várias áreas que nos interessavam, e eram basicamente as áreas de seguros, as áreas de saúde e as áreas de poupança, e de facto assegurar que tinham uma maturidade logo, à partida, que estas startups tinham uma maturidade que nos permitiriam depois mais facilmente integrá-los nos nossos processos de negócio. E, portanto, o que é que aconteceu na prática? Isso foi também uma enorme aprendizagem para nós. Nós, ao longo deste processo, fomos capazes de colocar estas startups a trabalhar muito de perto com as pessoas das nossas equipas e das várias linhas de negócio. E, portanto, houve aqui um enriquecimento mútuo enorme neste processo. E a verdade é que, independentemente dos resultados do programa, nós hoje temos 8 pilotos a correr com as startups, inclusivamente com as startups que não ganharam, que não foram premiadas, mas em que de facto havia ali muito material e muito boas ideias e já com um nível de maturidade suficientemente forte para nós podermos aplicar no nosso modelo de negócio. Os benefícios são naturalmente enormes porque de facto todo este processo é mais rápido, processa-se de uma forma, enfim, em poucos meses, e os pilotos estão a ter resultados. E, portanto, nós vamos, de facto, conseguir o objetivo que tínhamos inicialmente, que era não só apoiar o negócio destas startups, dar-lhes mercado, dar-lhes referências, dar-lhes clientes, mas ter um benefício concreto em alguns dos processos de negócios que estamos a referir. E estou a falar de coisas que podem ser, entre aspas, um chatbot para ser usado nas áreas de customer service, como pode ser uma solução médica para a Luz Saúde poder testar o apoio a determinado tipo de patologias, como pode ser uma solução que nos ajuda a fazer gestão de sinistros à distância. Portanto, há aqui coisas muito concretas que estão a ter impacto. O que é que eu referia como segundo tema que também nos parece relevante? Vamos ver, no caso da indústria seguradora, e há de facto aqui uma potencial disrupção profunda em curso, mas de facto existe um potencial enorme de fazer 2 coisas. Em primeiro lugar, é de aproveitar algumas destas ideias e destas inovações e destas startups para transformar o nosso processo atual de negócio. E o segundo é para estudar modelos de negócio mais disruptivos, que porventura são muitas vezes quando nós falamos nesta questão da transformação digital só se fala, ou fala-se mais da disrupção e da ameaça e não se fala tanto do potencial de otimização. Mas de facto o potencial de otimização e de transformação do nosso processo atual existe. Em todo caso, empresas como a nossa, que têm uma certa dimensão e uma forma de atuar, naturalmente têm muito mais dificuldade em gerir estas inovações, vou-lhe chamar assim, estes conceitos mais disruptivos. E, portanto, o que nós, a certa altura, decidimos fazer foi criar aqui um conceito de lab, de facto, que é feito com uma entidade externa que nos apoia, temos uma parceria com uma entidade externa que nos apoia, mas em que as nossas pessoas participam e que está especificamente dedicado a estudar e a experimentar novos conceitos que queremos depois vir a desenvolver no futuro. E, de facto, está a correr particularmente bem porque conseguimos fazer no lab, eu diria, com uma rapidez completamente diferente, estes testes e esta abordagem, sem que o dia-a-dia, sem que uma visão eventualmente mais tradicional, liquide estes conceitos mais disruptivos. E, portanto, isso está-nos a permitir criar uma série de novas ideias que, porventura, iremos lançar no mercado mais à frente. Mas, portanto, com uma realidade diferente. Dito isto, não deixa de ser verdade que para estas coisas todas funcionarem, é muitíssimo importante que a organização comece a criar e a abraçar mais esta cultura de uma inovação open ou outside in, como também digo muitas vezes. Porque, de facto, as pessoas têm que se habituar a que a inovação pode vir de fora e que nós temos que criar mecanismos organizativos que permitem que esta inovação seja incorporada dentro de casa. E, portanto, isso é um tema muito relevante. Quer num caso, quer no outro, os benefícios do ponto de vista, eu diria,
quer do incremento de skills internos, quer do ponto de vista cultural, de abertura a toda esta inovação, são de facto enormes, porque nós estamos a conseguir envolver as pessoas do negócio em todos estes processos. E, portanto, há aqui uma transferência, uma transmissão de conhecimentos e uma abertura de horizontes que é muito, muito importante para uma empresa com a nossa dimensão e com a nossa cultura. Muito obrigado. Numa perspectiva da Bolt, que vocês são quase uma startup em grande crescimento, mas criam muitas startups, podes falar de um exemplo de um projeto que tenha sido, de facto, bastante bem? Claro. Bom, eu destaco vários projetos, e todos os centros de competência e todas as startups, no fundo, em determinada altura, são startups mesmo dentro de um grupo empresarial. No fundo, nós temos funcionado muito como incubadora corporativa, se pode chamar assim. Portanto, para mim, eu destaco todos eles. Podemos falar do 997, que está cá hoje. Esse foi um projeto que chegou até nós com uma excelente ideia, uma pessoa que, de facto, acreditava no projeto, mas que, de alguma forma, não estava a conseguir materializar. E veio falar connosco, com a nossa experiência não só de mercado, mas também tecnológica, e, de facto, para nós é gratificante poder ver o produto já no mercado. Neste momento já está disponível na App Store e no Google Play, e é interessante ver, após a utilização por parte dos clientes, é interessante ver o quão ficam satisfeitos e o quão aquele projeto em particular resolve parte dos seus problemas. Mas, no fundo, isso acontece em muitos dos projetos que temos. Como eu dizia há pouco, nós pedimos aos nossos clientes para nos desafiarem. E muitas vezes acontece que os clientes desafiam-nos, nós tentamos ser disruptivos, propomos uma solução diferente daquilo que os clientes estão habituados, e há um caso em particular que está na minha cabeça, que é de um grande banco mundial, um dos maiores bancos do mundo, que veio ter connosco e nos pediu algo disruptivo. Nós apresentámos a solução, eles adjudicaram, mas foi curioso perceber que no dia antes eles estavam com muito receio do que é que vinha ali. E nós, de certa forma, estávamos tranquilos porque acreditávamos que aquilo ia ser, de facto, diferenciador. E no dia em que o projeto foi apresentado, em que se viu o resultado final, o cliente, para além de ficar mais aliviado, também ficou super satisfeito com o resultado. E, no fundo, não vais partilhar connosco? Quem for lá à Bold, eu posso partilhar. Mas, no fundo, é isso que nos dá gozo, é ver os clientes satisfeitos com aquilo que nós estamos a fazer, a produzir e a alterar do seu negócio também. Okay, muito obrigado. Temos só mais 5 minutos para o fim, e fazer duas perguntas num, mas que pedia para que fosse respondido com duas frases. Uma é que eu gosto sempre deste exercício, que eu acho que é interessante, que é: se pudéssemos ter uma varinha mágica e mudar alguma coisa, qual é que seria a coisa que mudaríamos para que os processos de inovação aberta funcionassem melhor? Na lógica, quer dentro das nossas organizações, quer em nós, quer fora, qual seria a coisa que pudéssemos mudaríamos e achávamos que tinha maior impacto para que, de facto, a inovação e os processos de inovação funcionem melhor? E a segunda pergunta é: qual é a tendência tecnológica, comportamental, o que seja, que vêm a acontecer, que acham que vai ter mais impacto no mundo ou nas vossas organizações? Não sei quem é que quer começar, temos estado a seguir esta ordem. Paulo, tu és um pensador destas coisas. Vou começar pela segunda parte para responder depois à primeira. A Câmara Municipal de Lisboa, estamos a falar de uma Câmara grande, tem 8 mil... Mais rápido. Temos só um minuto cada. Sou o preâmbulo. A Câmara tem 8 mil funcionários, é uma estrutura muito grande. A piramidal, a cabeça é política, pesada, muito hierárquica, tradicionalmente muito hierárquica. E, portanto, este é o grande desafio, ou seja, a aceleração da mudança e da convergência tecnológica é uma coisa que é uma disrupção que não apanha só as empresas e aquilo que nós associamos, as câmaras municipais e a forma como se faz e se pensa uma cidade,
E como estas organizações vão ter que responder, tem que ser uma mudança total. Mas é uma reforma da administração pública no seu governance? Eu estou a falar das cidades. Okay. Ou seja, tu quando vais a Amsterdão, ou quando vais a Paris, ou quando vais a Nova Iorque, ou quando vais a Barcelona, cada cidade está a responder de formas muito diferentes. E nós estamos a tentar fazê-lo também. Novos modelos de governança, estruturas muito mais horizontais, tudo o que seja, o futuro vai ser todo transversal e orgânico e não vai ser nada vertical. E vai ser holístico. E, portanto, as cidades e as câmaras são o oposto disto. Tal como muitas grandes empresas, tradicionalmente também o eram. E aliás, vimos agora o caso, alguns dos exemplos que nós vimos aqui, foi um bocado isso também. No caso da Câmara Municipal de Lisboa e de outras câmaras municipais, eu acho que a disrupção tecnológica, a transformação digital que ocorre na cidade e que ocorre dentro da Câmara, vai ser uma disrupção total nas cidades e nas câmaras. O envelhecimento da população é uma grande tendência nas cidades, e a cidade de Lisboa é uma das cidades mais envelhecidas, tal como o país. E a própria Câmara Municipal de Lisboa está muito envelhecida. Como é que se resolve uma coisa destas? Eu acho que todos os grandes setores, todas as grandes clusters do futuro são completamente horizontais. As criativas, o mar, as smart cities, o digital, e as cidades vão ter que arranjar formas e modelos de fazer com que a inovação aconteça e elas possam ser um agente de inovação. Coisas básicas que as cidades estão a fazer. Entrepreneurs in residence. Podemos ser rápidos. Okay. Marco. Interessante. Obrigado. Eu diria... Eu pegava em duas outras coisas que o Rogério disse, que é a questão da otimização dos processos existentes e da adaptação da estrutura. Esse, para mim, é um dos grandes obstáculos que existe. E, portanto, imaginem que, se eu ponho nas mãos do cidadão, como pusemos em Cascais, uma app onde as pessoas podem enviar-nos os buracos da rua, quer dizer, eu passo de 20 cidadãos que têm tempo e vontade de ir à loja fazer uma reclamação para 1000 cidadãos que, todos os dias vêm um buraco, câmara, olha, trata disto, trata daquilo. E, portanto, eu de repente tenho uma necessidade de resposta que é brutal. E toda a forma de organização do setor público, nomeadamente a independência aqui, sem conotação, das câmaras para contratar, para se organizar da forma que pretendem, isso não existe, basicamente. E, portanto, de facto, é um bocadinho no seguimento do que o Paulo estava a dizer, mas especificamente, quer dizer, eu tenho dados para otimizar, para fazer data mining, eu preciso de recursos humanos que não existe, não há um único na Câmara para fazer isso. Eu preciso de contratar. Aí a tendência mais relevante? A tendência tem a ver com os dados, nomeadamente a partilha de dados, portanto, tudo que é os APIs seguros, etc. Essa ligação e a capacidade de nós usarmos dados. Forma segura, cibersegurança e tudo isso. E a cibersegurança. Paulo? Eu diria uma coisa para mudar muito rapidamente seria conseguir expor mais funcionários públicos, dirigentes e eventualmente até políticos o que é que são efetivamente as expectativas do cidadão. O que é que o cidadão, qual é a experiência que ele tem quando vai ao dia de hoje a um serviço público. Em termos de tendências que são claramente preocupações, o envelhecimento da população, como o Paulo já mencionou, porque efetivamente esse envelhecimento está espelhado dentro da administração pública. Temos um envelhecimento significativo da administração pública, o que coloca problemas, e associado a isso outra grande tendência, que é a necessidade de competências nestas novas áreas. Portanto, à semelhança também do que acabou de ser mencionado, por muitas das coisas que queremos fazer, efetivamente, a organização não tem as competências para o fazer. Rogério? Bom, como já se falou em estruturas organizativas, recursos e por aí fora, eu ia só referir talvez um aspecto-chave que me parece muito importante nas nossas organizações, que é de facto a capacidade, o mindset experimentalista, ou seja, a capacidade das organizações de tolerarem o erro e perceberem que hoje em dia é possível, de facto, nós lançarmos um novo conceito e depois irmos iterando e, portanto, termos uma visão mais orientada à experimentação do que a visão tradicional de que vamos lançar qualquer coisa que está um produto acabado e que vai correr bem com toda a certeza. Isso é um tema muito importante na maior parte das organizações e é um como ainda não tínhamos referido e eu vou referir esse. Do segundo ponto de vista, eu acho que há uma questão que muitas vezes falamos pouco, é que nós, de facto, temos muita inovação. O que muitas vezes temos é dificuldade em massificar a inovação. E, portanto, há um conjunto de processos e de ideias novas que estão em cima da mesa, mas que depois encontram obstáculos. E esses obstáculos podem ser skills, podem ser, eu diria, a abertura
das pessoas, dos nossos clientes, dos nossos consumidores, alguns conceitos novos, e são muitas vezes a regulação. E a regulação, de facto, nem sempre está do lado da inovação. Quase sempre está um bocadinho atrás, e nós, de facto, precisamos, em muitas áreas, de dar um passo em frente e de permitir que esta inovação se possa massificar, porque as ideias existem, mas não se conseguem implementar em tempo útil e numa perspectiva alargada. Do ponto de vista das tecnologias ou das tendências, vamos ver, é particularmente difícil definir uma, porque hoje em dia, nomeadamente no caso do seguro, nós temos um conjunto de tecnologias que estão a atingir um grau de maturidade que, em conjunto, fazem uma diferença fabulosa. Como eu digo, é particularmente difícil de identificar uma, mas eu diria, no caso dos seguros, todo o tema de inteligência artificial e Advanced Analytics com o IoT é fundamental, porque, de facto, muda aquilo que é o core da indústria seguradora, que baseia-se muito no assessment do risco, e isso faz-se com base em informação. E, portanto, a partir do momento em que temos IoT disseminada e temos a capacidade de processar todos esses dados, de facto, muda completamente aquilo que é o core do assessment do risco e do relacionamento com os nossos clientes. E, portanto, permite-nos, a título de exemplo, só para verem a diferença, permite-nos, em vez de estar a avaliar o risco do cliente com base num padrão passado de uma pessoa, eu às vezes cito este exemplo, um indivíduo de Porto Alegre que guia uma pick-up e, portanto, supostamente o risco dele é X, o preço do risco é X, passa a ser uma análise do comportamento daquele indivíduo enquanto condutor naquele veículo e, portanto, permite-nos ter uma abordagem personalizada, online e, sobretudo, e muito importante, construir um relacionamento com os clientes, que é uma coisa que hoje em dia não é tão frequente assim. Portanto, mas a conjugação de tudo isto faz uma diferença enorme. Bruno. Para o último é complicado. Mas eu destaco também o mindset de inovação. Eu acho que está muito melhor hoje em dia e as coisas nos últimos tempos têm vindo, ou nos últimos anos têm vindo a alterar-se, mas o mindset das empresas para aceitarem novos desafios e, no fundo, esta proximidade do mundo corporate com o mundo das startups é algo que tem que acontecer cada vez mais, porque é assim que vêm muitas das ideias que resolvem. Em termos de tendências, tu vês muita coisa... Pronto, exato. Para nós é isso mesmo. A tendência, sendo nós uma empresa de tecnologia, a tendência que mais nos preocupa é a velocidade de evolução tecnológica, que faz com que tenhamos que ser rápidos, estar muito atentos ao mercado e estar sempre a pensar qual é que é o próximo passo, que ninguém sabe, não é? No fundo, essa é a grande tendência e, obviamente, a falta de recursos de mão de obra qualificada, cada vez mais também nos preocupa. Excelente. Muito obrigado a todos. Acho que foi um ótimo painel. E uma salva de palmas, já chegou para o nosso painel.